Fala pessoal, seguinte, dando continuidade aqui ao nosso assunto sobre estequiometria, chegamos na parte primordial, tá, do cálculo estequiométrico, que cai em tudo, velho. Não cai somente na parte de estequiometria propriamente dita, pode cair em cálculo, né, lá em termoquímica, lá em eletroquímica. Esse cálculo aqui, que é o cálculo do rendimento das reações, pode cair em qualquer lugar que haja cálculo químico, tá? Ou seja, que haja cálculo estequiométrico. Mas para que você possa entender o que significa o rendimento de uma reação, você precisa entender o seguinte: nós consideramos que toda reação química, tá? Se nós misturarmos as proporções corretas, o produto vai sair lá 100%. Só que na grande maioria das vezes, isso não acontece. Isso é praticamente impossível dessas coisas acontecerem, tá? O meu produto, ele não sai 100% da sua massa lá produzida lá no final. E esse é o nosso desafio, de descobrir qual é essa massa real. Mas antes da gente chegar nessa discussão, vamos voltar um pouquinho para o cálculo estequiométrico para que você possa entender do ponto de partida de tudo, tá? Vamos imaginar o seguinte: imaginem vocês que nós tenhamos essa reaçãozinha aqui, ó, de formação da água. Gás hidrogênio mais oxigênio formando H2O. Balanceando, né, ó, 2 e 2 aqui. Então nós sabemos que estequiometricamente falando, eu tenho 2 mols de hidrogênio que reage com 1 mol de oxigênio e que forma 2 mols de água. Tudo bem? Logo, nós sabemos que esse 2 multiplica a massa molar do hidrogênio, que é 2, que eu vou ter 4 de massa. Esse 1 multiplica a massa molar do oxigênio, que é 32, portanto eu vou ter 32 gramas de massa. Então está entrando aqui, né, 36 gramas, tá? 36 gramas de massa nos meus reagentes. Eu vou multiplicar 2 vezes 18, né, Tássio? E vai dar, com certeza, vai dar 36 gramas também. Então 2 vezes 18, 36. Então a massa que entra foi a mesma massa que saiu. Estamos fazendo com que a lei da ação das massas funcione. Agora, e se nós fizéssemos a seguinte pergunta, tá? Seguinte, se eu perguntasse para vocês, em uma reação na qual nós colocássemos aqui, por exemplo, 15 gramas de hidrogênio, quanto de água seria formado em massa ou em mols, tanto faz. Você já sabe fazer esse cálculo. Então nós sabemos que 4 gramas está para 36 gramas estequiometricamente falando. Logo, 15 gramas estaria para X. Meu contador oficial, tá? X vezes 4, nós teríamos 4x. Que isso é igual a 15 vezes 36. Então nós teríamos 540. Logo, x seria 540 dividido por 4. X seria 135 gramas de água. Então isso quer dizer o seguinte, gente, ó. Se nós colocássemos nessa reação aqui da formação da água 15 gramas de hidrogênio, haveria a formação de 135 gramas de água. Eu estou dizendo para você o seguinte, que essa reação aqui, se nós considerarmos que foi formado 135 gramas, eu estou considerando, vou até colocar aqui como atenção, ó, vou até colocar aqui como atenção. Se eu estou dizendo para você que essa massa de 130 gramas, ela foi toda formada pela reação dos 15 gramas de hidrogênio, eu estou dizendo que o meu rendimento ele foi de 100%, ou seja, toda a massa pela reação dos 15 gramas foi formada, que no caso aqui foi 135. Agora, e se a questão falar só, o rendimento ele não foi de 100%, o rendimento ele foi apenas de 75%. E aí, professor, como é que eu faço? Simples demais. Qual foi a massa que a gente achou após o cálculo estequiométrico? 135. Esse 135 seria para um rendimento de 100%. Logo, o meu rendimento não é de 100%, o meu rendimento é de 75%, que foi um valor que eu chutei.
que está para quem? X da massa real. X da massa real formada. Então, cancelando aqui, ó, x vezes 100, nós teríamos 100x igual a 75 vezes 135. 10.125. Logo, x seria 10.125 dividido por 100. Então, nós voltaríamos 3 casas aí. Então, aliás, 2 casas. Então, ficaria 101,25 gramas. Perfeito? Então, com o rendimento de 75%, nós formaríamos 101,25 gramas. Isso quer dizer o seguinte: se nós considerarmos que o rendimento dessa reação aqui fosse de 100%, ou seja, ao colocar 15 gramas do meu reagente, a massa total, a massa final que seria produzido, seria de 135 gramas. Só que houve perca, vamos imaginar que houve perca aí, ou por evaporação, enfim, tá? E o meu rendimento caiu para 75%. Então, quando eu tiro o rendimento de 75%, a minha massa cai de 135 para 101,25. Professor, é só isso? Só. E tem muito aluno que diz que isso é difícil. Fácil demais. Como é que se dá o cálculo pelo rendimento? É o seguinte: você precisa acertar o cálculo estequiométrico. Isso é a base. Eu venho falando desde as primeiras aulas, tá? A base de tudo é você olhar se a equação está balanceada. Segundo, você fazer a relação massa-mol. Terceiro, você montar a regra de 3 conforme ele está pedindo no seu cálculo. Achei o meu produto final, achei a quantidade final. E daí é só tirar o rendimento no final da questão. E é isso que a gente vai fazer, ó, com todos os exemplos. Vê só, olha o nosso segundo exemplo aqui. Ele diz o seguinte, ó: queimando-se um saco de carvão, tá? Carvão, a gente sabe que é carbono. Tá aqui, ó. Carvão, a gente sabe que é carbono, tá? Se é queima, é combustão. Se é combustão, tem que ser na presença de oxigênio. E essa combustão aqui vai gerar CO2. Perfeito? É como ele diz ali, ó: queimando-se um saco de carvão de 3 quilos. Então, ele vai queimar um saco de carvão, ou seja, carbono. 3 quilos aqui estão sendo queimados, tá? E ele diz que foi queimado em uma churrasqueira com um rendimento de 90%. Então, eu já sei que a massa no final que eu vou produzir, ou que essa reação irá produzir, não vai ser a massa final, não vai ser a minha massa real, porque a minha massa final, a minha massa real, era se a minha reação tivesse um rendimento de 100%. Aí a pergunta é, o comando é: quantos quilos ou quantos quilogramas de CO2 são formados? Espera aí, ele me dá aqui, ó, 3 quilos, tá? E pergunta quantos quilos daqui são formados. Primeira coisa, eu tenho que olhar se a equação está balanceada. E aqui está, um carbono entrando, um carbono saindo. 2 oxigênios entrando, 2 oxigênios saindo. Se já está balanceado, vamos montar a minha relação massa-mol, tá? Então, eu tenho 1 mol de carbono que forma 1 mol do meu dióxido de carbono ou gás carbônico. Esse 1 mol multiplica a massa do carbono, que todos vocês já sabem que é 12. Um carbono tem 12 gramas por mol. Então, 12 que multiplica 1, nós teríamos 12 gramas. A massa do gás carbônico seria 12 vezes 2 vezes 16, que nós teríamos 44 gramas. Logo, 12 gramas de carbono forma 44 gramas de CO2. Logo, 3 quilos está para X. Aí vamos lá, você deve estar achando estranho. Porque geralmente, regra de 3, a gente faz unidade abaixo de unidade. E aqui está meio estranho, ó, porque está grama e logo abaixo está quilograma. E o que é que você costuma fazer geralmente? Você converte esses 3 quilos para grama. Ou seja, você multiplica por 1000. Eu considero que o meu cálculo, a minha matemática vai ficar um pouco mais difícil, porque o meu número vai ficar maior. Professor, eu posso fazer de forma simplificada? Pode não, deve. Por quê? Ó, como ele está pedindo em quilogramas, ou por mais que ele não pedisse, tá? Mas como ele está pedindo em quilo, você pode fazer assim, ó, cancelar grama
com grama, já sobrou quilo. Professor, e se ele pedisse em grama, eu tinha que converter para grama, para cancelar grama e grama aqui e sobrar grama? Não precisa, do mesmo jeito, você precisa conseguir artifícios, meios para que tuas contas fiquem mais leves, tá? Então, você poderia deixar em quilo, cancelaria grama por grama e no final o teu resultado seria em quilo. Então, você multiplicaria por 1000, que eu acredito que ficaria mais fácil. Beleza? Então, cancelando grama por grama, né? Vamos fazer agora a nossa contazinha. Então, isso quer dizer o seguinte, ó, x vezes 12, nós teríamos 12x. 3 vezes 44, nós teríamos 132. Logo, o x seria 132 dividido por 12, nós teríamos 11. Então, nós teríamos 11 quilos, tá, de CO2 produzido nessa queima de 3 quilos de carbono ou de carvão. Só que tem um detalhe, percebe, esses 11 quilos aí, ele seria a minha massa se o meu rendimento fosse de 100%, fosse de 100%, mas o meu rendimento não é de 100%, o meu rendimento é de 90%, portanto 11 quilos seria para um rendimento de 100%, logo 90% estaria para x quilos. Cancelando por 100%, simplificando 0 com 0, x vezes 10 nós teríamos 10x igual a 9 vezes 11, 9 vezes 11, nós teríamos 99, muito bem, o meu contador ali está só a caridade de Jesus. Logo, x seria 99 dividido por 10, vou voltar uma casa decimal, então nós teríamos 9,9 quilos ou quilogramas, né, de CO2 produzido. Professor, se ele tivesse pedido isso aqui em grama, não se preocupe, você não precisaria converter, mas se quisesse, ótimo. No início, você aqui, ó, iria multiplicar no final por 1000, beleza? Era só andar aí mais 3 casas para a direita, mas ele pediu em quilo, tudo resolvido. Vamos para o nosso terceiro exemplo ali do outro lado. Bora lá, puxa para cá, vamos embora. Nesse meu terceiro exemplo, nós temos o seguinte, ele pede o seguinte, ó, ele diz que o rendimento, tá, do processo de obtenção do formaldeído, tá, isso é um composto orgânico, isso é uma função aldeído, tá, a partir do metanol. Esse metanol é um álcool, tá? É um álcool, lembra? Ó, função álcool a gente identifica pela terminação ol, beleza? Aí ele diz, é da ordem de 90%. Então, ele está dizendo para mim que o rendimento é de 90%. Então, eu já vou fazer o cálculo estequiométrico pensando. O que eu encontrar lá no final é para 100. E eu preciso tirar para 90. Vamos para o comando. Calcule a massa do aldeído, ou seja, olha o aldeído aqui, ó. Se você não está conseguindo identificar, é esse cara aqui, ó. C dupla O, H, simples H. C dupla O, H, aldeído. Beleza? Esse é o aldeído que ele está pedindo a massa. Ele está pedindo para a gente calcular a massa do aldeído obtido na reação de 3,2 quilos do metanol. Olha o meu álcool aqui, o OH, tá? Hidroxila ligada a carbono saturado. Então eu tenho 3,2 quilos desse cara. Beleza? Vamos lá. Professor, como é que eu faço o meu cálculo? Cálculo estequiométrico normal. Vou balancear. Se já estiver balanceado, pulo essa etapa. Faço a minha relação massa-mol. Depois monto o cálculo estequiométrico, ou seja, pela regra de 3, pelo que a questão está pedindo. Acho a minha massa, que é o que ele quer, e no final tiro um rendimento de 90%. Simples assim. Todas as contas são assim, professor? Com certeza. Vê só, vê só. Essa minha equação aqui, ela já está balanceada, como eu já tinha dito anteriormente. Se aparecer qualquer coeficiente estequiométrico aqui, pode ter certeza que já está balanceada. Então, essa equação aqui, ela já está balanceada. Se ela já está balanceada, quantos mols eu tenho do meu álcool? Eu tenho 1 mol. Para quantos mols do meu aldeído? O meu formaldeído. Só uma curiosidade, o formaldeído, gente, é o famoso formol, tá? É aquela substância que conserva aí cadáveres ou
ou peças, né? Peças de corpos humanos aí. Então vamos lá. Então 1 mol está para 1 mol. Logo, esse 1 mol multiplica a massa do aldeído, que nós já temos aqui, ó, aliás, a massa do álcool, que é de 32 gramas por mol. Então nós teríamos 32 gramas. Perfeito? Logo, esse 1 mol multiplica a massa do meu aldeído, que seria 30. Portanto, 30 vezes 1, nós teríamos 30 gramas. Então, estequiometricamente falando, nós temos 32 gramas para 30 gramas do meu aldeído formado. Logo, ele me deu 3,2 quilos, que está para X. Mesma questão do exemplo anterior. Professor, não precisa converter isso para grama para ficar unidade abaixo de unidade? Não precisa. Se a questão te pedir em grama, faz em quilos, ou seja, simplifica aqui, ó, grama por grama, faz em quilos, porque teu número fica menor e lá no final tu só multiplica por 1000. Beleza? Isso acontece de vez em quando lá no Enem, gente. Então presta atenção. Arrume ferramentas para que você possa, tá, ganhar tempo na hora da prova. Então, fazendo as nossas continhas aqui, ó, ficaria x vezes 32, nós teríamos 32x. Nós teríamos 3,2 vezes 30, 96. Logo, x seria 96 dividido por 32. X seria 3, é isso mesmo? Então, nós teríamos 3 quilos. Aí você vai lembrar, esses 3 quilos aqui, era partindo do pressuposto que nós teríamos um rendimento de quanto? De 100%. 100%. Mas, na verdade, o meu rendimento, o nosso rendimento aqui não é de 100%. O nosso rendimento dado no item é de 90%. Portanto, com um rendimento de 90%, qual massa estaríamos formando? X em quilogramas, perfeito? Cancelando por cento, simplificando 0 com 0, x vezes 10, nós teríamos 10x igual a 9 vezes 3, 27, perfeito, 27. Logo, x seria 27 dividido por 10, voltando uma casa decimal aí, seria 2,7 quilos. Professor, se a questão me pediu em gramas, é só multiplicar por 1000 e multiplicando por 1000 eu volto 3 casas. Então, nós teríamos 2.700 gramas. Então, a massa formada aí, tirado o rendimento de 90%, seria de 2,7 quilos ou de 2.700 gramas dessa substância. Só que tem um detalhe. Já apareceu, pode aparecer e é muito frequente, tá? Vocês se depararem com questões que tenha rendimento e pureza junto. A pureza foi, né, objeto que a gente calculou, que a gente entendeu na aula passada. O rendimento vocês estão vendo agora. Vê só, vamos fazer esse exemplozinho aqui que é com rendimento e com pureza. Vê só, você vai lembrar, o que é pureza? É aquela parte que eu tiro pura de uma mistura, ou seja, que eu separo a parte pura da parte impura, beleza? E essa pureza, Cícero, eu só posso fazer o cálculo com a massa pura, beleza? Vamos lá, olha o que diz aqui o item, o exemplo 4 aqui do nosso cálculo estequiométrico envolvendo rendimento e pureza. Vê só, diz assim, ó, partindo-se de uma quantidade de um caldo de cana que tem C12H22O11, que é a nossa glicose, tá? Que contém 500 quilos dessa mistura com uma pureza de 75%. Isso é muito importante a gente grifar aqui, ó. Então ele está dizendo que dentro desses 500 quilos eu tenho impurezas aí. E a parte pura é somente de quanto? De 75%. Vamos lá, ele diz, admitindo o rendimento, tá, de 68,5%. Então ele está afirmando para mim que a massa que a gente vai formar lá após o meu cálculo estequiométrico não tem um rendimento de 100%. Esse rendimento é de 68,5%. Comando, qual a massa do álcool obtida em quilos? Vamos lá. Primeiro, a primeira parte que nós vamos resolver aqui, gente, é tratar de tirar a pureza. Vamos entender. Seguinte, para tirar a minha pureza, vocês vão
lembrar, ó, volta lá para o item. Ele diz que a pureza é de 75%, mas eu tenho uma massa total de quanto? Eu tenho uma massa total de 500 quilos. Essa massa total de 500 quilos, teoricamente, seria para uma pureza de 100%, mas o item diz que a pureza não é de 100%, o item diz que a pureza é de 75%, então tá para X em quilogramas aqui, correto? Meu matemático favorito aí, ó, eu posso simplificar 0 com 2 zeros aqui, para ficar melhor, para ficar mais fácil os nossos cálculos aqui, ó. X vezes 1 vai dar X, tá? 75 vezes 5, eu teria 375 quilos. Então isso quer dizer o seguinte, então, uma massa total de 500 quilos, quando eu tiro 75% de pureza, me resta 375 da massa pura, e o resto é impureza. Então, essa parte da impureza não serve para os cálculos. Vamos para o comando. Olha o que ele pergunta. Qual é a massa do álcool obtida? Ou seja, ele pede a massa desse cara aqui, ó, do etanol, tá? Obtido pela massa de 500 quilos do meu composto C12H22O11, que é esse cara aqui. Só que eu não uso os 500, eu uso os 375 quilos, que foi a massa que me restou quando eu tirei a pureza. Vamos lá. Segundo ponto. Já sei o que a questão me pede e já sei o que eu tenho para fazer o cálculo. Segundo ponto é ver o balanceamento. Você percebe que tem um coeficiente estequiométrico aqui, ó. Se tem esse coeficiente estequiométrico é porque a reação já está balanceada. Se ela já está balanceada, eu vou para o meu segundo ponto. Vou fazer a minha relação massa-mol. Fazendo a relação massa-mol aqui, ó, quantos mols eu tenho aqui? Eu tenho 1 mol. E você já sabe que esse 1 mol multiplica a massa, tá, da minha glicose aqui, ó. Então, multiplicando 1 vezes a massa aqui, que dá 342, tá? Então, nós vamos ter 342 gramas. Vou para o álcool. Quantos mols eu tenho do álcool aqui? Eu tenho 2, tá? Eu tenho 2 mols do álcool. Se eu tenho 2 mols do álcool, logo você vai entender que esse 2 multiplica a massa molar do álcool, que é 46. Portanto, 2 que multiplica 46, nós temos quanto? 92. Muito bem, você que está em casa aí acertou. 92 gramas. 92 gramas. Portanto, eu tenho 342 gramas, tá? Que forma 92 gramas do álcool. E com 375 quilos, eu formaria quanto do álcool? X. Entra naquela mesma questão. Professor, eu não tenho que converter para grama, não? Pode. Se você quiser, você pode fazer o cálculo com grama, só que o número vai ficar muito grande, você vai ter que multiplicar por 1000, tá? Por mais que ele esteja te pedindo lá a resposta em grama, faz com quilo e lá no final multiplica por 1000, mas aqui não precisa, a gente já vai fazer com quilo, porque ele pede a massa em quilo. Professor, e como é que eu simplifico isso? É só cancelar aqui, ó, grama por grama, beleza? Fazendo o cálculo, nós teríamos X que multiplica 342, nós teríamos 342 e 42x. Logo, 375 vezes 92, nós teríamos 34.500. Logo, X seria 34.500 dividido por 342. X seria... Vamos lá, aproximadamente 100,87 quilos do álcool formado. Só que você vai lembrar, esses 187 quilos era para um rendimento de 100%. De 100%. O meu rendimento ele não é de 100%. O meu rendimento é de 68,5%. Que forma quanto da minha massa? X. Forma X. Portanto, cancelando por cento, tá? X vezes 100. Nós teríamos 100x. Aliás, eu vou fazer esse cálculo aqui, tá, gente? Para a gente ganhar um pouquinho mais de visualização. 100, cadê? 100 vezes x, nós teríamos 100x. Logo,
é 100,87 vezes 68,5. 6.909,5. Vamos usar 5, tá? Daria 6.600 ou 6.906,590. 909 é isso? 6.909,5. Então, x seria 6.909,5 dividido por 100. Dividir por 100 significa voltar 3 casas decimais. Se eu volto 3 casas decimais, nós teríamos aproximadamente aí 69 quilos. Essa seria a minha massa real após retirar um rendimento aí de 68,5%. Beleza, gente? Galerinha, é o seguinte, vou repetir o que eu tinha dito anteriormente, tá? Não se aprende cálculo estequiométrico nenhum sem resolver questão. Não se aprende cálculo estequiométrico tentando decorar. Portanto, a dica é, não decore, pratique, resolva questões. Quanto mais questões você resolver, mais hábito você vai criar, melhor vai ser a tua compreensão, tá? Tanto na leitura quanto nos cálculos, tá bem? Espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha entendido e a gente vai resolvendo as questões lá do módulo, lá na nossa aula do Google Meet. Cheirão e um abraço.